Olá, boa noite e é muito bem-vindo a mais este Encontro com Deus. Que bom estarmos juntos uma vez mais nesta quarta-feira, juntos para orarmos, juntos para meditarmos na Palavra de Deus. E esta noite nós vamos começar como habitualmente, vamos começar com louvor a Deus e vamos cantar todos um hino de gratidão ao nosso Deus. E logo de seguida, então, nós iremos orar ao Senhor antes de abrirmos a sua palavra. Meu ser, graças a ti, Senhor, meus lábios em louvor não podem expressar quão grato sou a ti, graças a ti, Senhor. Que bom louvarmos a Deus, que bom sentirmos-nos gratos. E esta noite iremos orar e a nossa oração, a nossa primeira oração aqui nesta noite será uma oração de gratidão. Eu queria convidá-lo a pensar no motivo de gratidão. Por que agradecer? Certamente você que aí está a ver-nos e a ouvir-nos terá algumas razões para agradecer a Deus, alguns motivos de gratidão ao Senhor. Pois é, eu gostaria de convidá-lo a pensar nesse motivo de gratidão. Pense agora nesse motivo de gratidão. Talvez porque Deus lhe deu uma bênção grande durante esta semana, ou talvez porque você viveu uma experiência maravilhosa com Jesus durante esta semana. Seja qual for o seu motivo, pense nele. Pense nele. E enquanto você pensa nesse motivo, então eu daqui irei orar também agradecendo a Deus por todos esses motivos de gratidão que vocês do outro lado têm a oferecer ao nosso Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. Querido Pai, que bom podermos ser gratos, que bom podermos sentir gratidão no nosso coração. Mas, Senhor, gratidão por quê? Quando pensamos em Ti, Senhor, nas Tuas amáveis bênçãos, em gratidão porque Tu nos trouxeste à existência para podermos viver esta experiência com Jesus. Gratidão pela Tua palavra,
gratidão pelos teus ensinamentos, gratidão por aquilo que fazes no nosso coração, na nossa vida, porque nos queres perdoar, porque nos queres santificar segundo a tua vontade. Ó Senhor, são muitos os motivos de gratidão. E esta noite, estes amigos e amigas que estão a participar conosco neste encontro contigo, Senhor, também têm no seu coração, e provavelmente alguns já até pronunciaram o motivo da sua gratidão. Aceita, Senhor, a nossa gratidão. Embora ela esteja neste momento a ser expressa através de corações impuros e dos lábios impuros, como deste teu servo. Mas, Senhor, pela graça de Jesus, aceita também a nossa gratidão, pois é no seu nome santo e amável, o nome de Jesus, que nós te pedimos. Amém. Meu querido amigo, que bom esta noite abrirmos em paz a palavra de Deus para continuarmos a falar sobre personagens do Antigo Testamento. Falei-vos na semana passada sobre este grande herói da fé chamado Davi, o rei Davi, aquele que realmente era amado por Deus. Que bom nós pensarmos exatamente nessa possibilidade de sermos amados por Deus. Meus queridos, esta noite eu gostaria de falar-vos sobre Abraão. Ou melhor, poderemos começar por chamá-lo apenas de Abrão. E porquê? Porque, na realidade, esse foi o primeiro nome que ele recebeu. Nós vemos que, em certa altura da sua vida, Deus trocou o nome, ou melhor, acrescentou algo mais ao nome de Abrão. E o nome Abrão tem um significado. Ele significa Pai Excelso, ou então o Pai Elevado. Por outro lado, Abraão, como comumente nós também dizemos, e quando lemos na palavra de Deus, esse Abraão significa o pai de uma multidão, ou o pai de muita gente. E nós perguntamos porquê? Por que Deus mudou o nome de Abraão? Porque realmente Deus pretendia que a trajetória da vida de Abraão também mudasse. E quando Deus mudou a trajetória da vida de Abraão, Deus muda também o seu nome com significado. Ele deixou de ser então o pai elevado, o pai excelso, e passa a ser agora o Abraão, ou seja, o pai de uma multidão. É isso, segundo a promessa que Deus lhe fez. O pai de Abraão, ou de Abrão, chamava-se Terá. E Terá foi ele que iniciou desde Ur dos Caldeus uma viagem rumo a Canaã. O seu objetivo era realmente chegar a Canaã. Mas sabem o que aconteceu? Terá ficou pelo meio do caminho. Ficou pelo meio do caminho. Terá depois vem a falecer com cerca de 205 anos. 205 anos. E então, o que é que vai acontecer? Abraão se estabeleceu ali com a sua família, se estabeleceu ali no meio de caminho para Canaã, numa terra chamada Harã, que o próprio Terá pôs o nome a essa terra, Harã. E ali ficou Abraão. E foi ali que Abraão prosperou. Abraão tornou-se realmente um homem rico. Ele possuía muito gado, propriedades, ele tinha muita gente a trabalhar para si, ele tinha escravos. Ele tinha uma família abençoada, os seus irmãos, os seus sobrinhos, a sua esposa, a esposa dos seus irmãos, as esposas dos seus irmãos, enfim, uma grande família. Mas, meus queridos, a história de Abraão é uma história rica de ensinamentos e de grandes exemplos de fé e de obediência. É isso. Quando nós lemos a história de Abraão, nós começamos a pensar no que é fé e no que é obediência.
Mas mais ainda, nós vamos poder compreender que fé e obediência não são duas coisas antagónicas, mas são duas coisas inseparáveis, que não se opõem, estão perfeitamente unidas. Fé e obediência. Vamos observar que as ordens que Deus vai dar a Abraão, e são 3 ordens, elas vão crescendo em termos de dificuldade para a aceitação dessa obra, ou aliás dessa ordem, para a aceitação ou para a realização da vontade de Deus. Ou seja, há um crescendo, Deus ordena algo importante, mas depois Ele vai ordenar algo que há mais dificuldade em o fazer. E ainda, finalmente, na 3ª ordem, nós vamos ver que o grau de dificuldade ele vai ser ainda mais elevado. Mas vamos à primeira ordem que Deus dá a Abraão. Ela está em Gênesis. Podemos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, versículos, começar pelo versículo 1 até ao versículo 4. Vamos ler até o versículo 13 em primeiro lugar. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te hei de mostrar, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vejam só, qual é o pedido de Deus a Abraão? Sabem, há 2 formas de nós analisarmos o grau de dificuldade da aceitação desta ordem que Deus faz ou que Deus dá a Abraão. Podemos achar, em primeiro lugar, que realmente a ordem de Deus era bastante difícil de a cumprir, de a realizar, porque aquilo que Deus está a pedir a Abraão é simplesmente isto: olha, agora tu que estás estabelecido aqui em Harã, tu que realmente aqui estão as tuas raízes, aqui estás com os teus servos, aqui estás com a tua família, aqui estás já há bastante tempo. Agora eu quero que tu saias daqui e vás para uma terra que eu te vou mostrar, que tu ainda não sabes, mas que eu te vou mostrar. Sob este ponto de vista, realmente parece muito complicado aquilo que Deus está a pedir a Abraão. Deus está realmente a pedir a Abraão, a ordenar a Abraão que saia daquele lugar e que vá para um lugar estranho, para um lugar que ele nem sequer conhece. Mas, meus queridos amigos, nós vamos ver o outro aspecto mais fácil da aceitação desta ordem de Deus a Abraão. Por quê? Porque Deus a seguir diz a Abraão: Abraão, eu quero fazer de ti o pai de uma grande nação. Eu vou pôr a minha bênção sobre a tua vida. Eu vou te abençoar de uma forma grandiosa. Sabes, quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. E tu realmente serás um homem próspero, um homem com uma grande família. Tu serás realmente um homem poderoso. Deus dá uma bênção, Deus fala numa bênção, Deus está também ao mesmo tempo que ordena a Abraão que saia da sua casa, que saia da sua terra. Ao mesmo tempo que ordena isto, Deus está também aqui a dar uma promessa, a fazer uma promessa a Abraão. E as promessas de Deus, elas são sempre cumpridas. Por isso, se calhar nós poderemos dizer, afinal de contas, sob esse ponto de vista, sobre este segundo ponto de vista, a ordem que Deus dá a Abraão não era assim tão difícil de cumprir. Não era assim tão difícil. Mas o que é que ressalta aqui nesta experiência? Apenas
apenas duas coisas. É que Abraão não questiona. O que salta à vista realmente é isso. Abraão não se põe a questionar, mas Senhor, espera aí, eu entendi bem, eu vou ter que deixar tudo e realmente ir para um lugar que eu não conheço. Como é que eu vou explicar isso à minha família? Como é que eu vou explicar isso aos meus servos? Como é que eu vou fazer? Se eu estou aqui há tanto tempo, isso representa algum sacrifício? Isso representa alguma dificuldade? Não, Deus, aliás, Abraão não questiona. Não questiona Deus sobre isso. Não questiona. Em segundo lugar, olhem o que diz o versículo 4, que nós não lemos. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Reparou? Abraão, ele obedece prontamente. Como se diz, ele nem pestaneja. Ele não questiona Deus. Não. Ele simplesmente fez aquilo que Deus lhe pediu. Ele chamou a sua família. Eu imagino esse momento. Abraão, com o coração cheio de amor para com Deus e para com sua família, ele chama-os a todos e anuncia: nós vamos ter que partir. Mas vamos partir por quê? Porque Deus pediu, porque Deus ordenou. E quando Deus ordena, só há uma saída, pensava Abraão, é obedecer. É obedecer. Reparem, aqui é que nós vemos como a fé, esta fé forte que Abraão depositava no seu Deus, ela está unida exatamente à obediência. Abraão não era daqueles que apenas dizia: eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. Abraão demonstrava a sua fé pela sua obediência a Deus. E realmente, quando nós falamos em fé, nós temos que falar do aspecto prático da fé, porque a fé leva-nos de facto a uma ação. E foi isso que realmente Abraão fez. O que importava para Abraão era a vontade de Deus. Mas olhe o que eu lhe vou dizer agora. Sabe quando é que a vontade de Deus se estabelece na vida de uma pessoa? Quando? Pois é quando essa pessoa obedece sem duvidar e sem questionar. Aí é que a fé aí é que a vontade de Deus se estabelece na nossa vida. Quando estivermos dispostos a obedecer sem duvidar e sem questionar. Bom, a vontade de Deus. Eu gostaria esta noite ler um texto convosco que nos fala exatamente o que é a vontade de Deus e como Jesus via a vontade de Deus e como Jesus pensava de como é que nós podemos fazer a vontade de Deus. Este texto que vamos ler está no Evangelho de Mateus, precisamente no capítulo 22, do versículo 37 até 39. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, o que é fazer a vontade de Deus? Jesus diz simplesmente: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. E depois Jesus diz: olha, este é o primeiro mandamento. Mas depois Jesus acrescenta e diz: olha, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se fizermos isto, realmente estaremos fazendo a vontade de Deus. E nós temos que analisar este texto, estas palavras de Cristo, não apenas no seu aspecto filosófico, mas no seu aspecto prático. É muito bonito alguém dizer: eu realmente amo a Deus. E eu duvido que alguém possa dizer: eu não amo a Deus. Sim, talvez haja algumas pessoas que possam dizer: eu não amo a Deus, mas de uma maneira geral as pessoas dizem: não, eu amo a Deus. Eu creio em Deus.
Pois é, mas por vezes na prática a demonstração é diferente. É por isso que eu disse que fé e obras, ou fé e obediência, são duas coisas que estão perfeitamente ligadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Foi isso que disse Jesus, muitos anos depois desta experiência de Abraão. Mas sabe, foi exatamente nisso que Abraão pensou. Era isso que Abraão tinha na sua mente. Em primeiro lugar, o reino de Deus. As outras coisas, Deus acrescentará. Um outro homem que nós não iremos analisar aqui nos nossos encontros com Deus, que foi Jó, ficará para uma outra oportunidade. Ele também dizia a mesma coisa. Em outras palavras, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, em primeiro está Deus, depois as outras coisas. Meus queridos, a felicidade consiste exatamente aí. E é o Senhor Jesus quem diz ainda, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta apenas vivermos nominalmente a nossa fé. Nada, não. A vontade de Deus reflete uma ação de obediência. A fé e a obediência. Bom, vamos pensar agora na segunda ordem de Deus, porque a terceira ordem de Deus iremos analisar na próxima quarta-feira. Mas vamos pensar então de uma forma breve nesta segunda ordem de Deus. Abraão estava agora com 99 anos de idade. Ele tinha saído de Harã com 75 anos, ou seja, passaram-se mais ou menos 24 anos. E agora Deus vai dar uma nova ordem a Abraão. Ela encontra-se em Gênesis, no capítulo 17. E vamos ler a partir do versículo 1 e 2. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Aqui está a ordem. Anda em minha presença e sê perfeito. Esta era a ordem de Deus para Abraão. O pedido aqui é mais significativo. O grau de dificuldade para a aceitação desta ordem de Deus aqui aumenta, aqui cresce. Nós reparamos que na primeira ordem Deus diz a Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e eu farei de ti uma grande nação. E agora o Senhor aumenta a fasquia. Deus diz a Abraão: olha Abraão, o que eu quero realmente é que tu andes na minha presença, mas que sejas perfeito. E aqui está realmente a dificuldade. Vamos começar por analisar o versículo 2 deste pedido de Deus. Deus diz assim no versículo 2: E porei a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei e te multiplicarei grandissimamente. Ou seja, Deus diz a Abraão: Abraão, olha, tu tens 99 anos. Eu não me esqueci daquela promessa que te fiz quando tu tinhas 75. Não, eu continuo a manter a minha promessa. Por quê? Eu porei a minha aliança entre mim e ti e te multiplicarei grandissimamente. E reparem que no versículo 5, Deus ainda vai mais longe. O versículo 5 diz assim: E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Já compreendeu o que é que Deus está aqui a dizer? Abraão, eu não me esqueci da minha promessa. E olha, a partir de agora, todas as pessoas vão começar a chamar-te de o pai de uma multidão, porque foi isso que eu te prometi. Quando alguém chamar pelo teu nome agora, Abraão, o pai de uma grande nação, o pai de muitos, o pai de uma multidão, tu vais te lembrar da minha promessa. Sim, mas olha, Abraão, por isso
eu te peço ou eu te ordeno agora, anda na minha presença e ser perfeito. Repare que quando Deus dá a ordem a Abraão, Deus diz primeiro, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Esta é a razão pela qual eu quero que tu andes na minha presença. Porque o objetivo, o alvo que eu tenho para ti, qual é? A perfeição. E tu nunca poderás atingir esse alvo se não estiveres na minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito. O objetivo de Deus para Abraão era o quê? A santificação. Perfeição, santificação. Em relação a nós, a cada um de nós, em relação a si e a mim, meu querido amigo, minha querida amiga, Deus não diminui a sua fasquia. Não, Deus não aumenta a sua fasquia. A fasquia de Deus para qualquer ser humano, ela se mantém inalterável. O que Deus nos diz esta noite é exatamente aquilo que disse a Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Podemos entender isto como um convite de Deus, mas é realmente mais do que um convite de Deus. Isto é uma ordem significativa de Deus para a nossa vida. E nós começamos a questionar e a perguntar, mas como é isto? O problema humano para a perfeição é o quê? É que Deus apresenta-se como modelo e nós nunca poderemos atingir essa dimensão. Jamais poderemos chegar lá. Como humanos, por muito que possamos fazer e por muito que aquilo Deus vai fazendo em nossa vida, nós vamos precisar de toda a nossa existência, desde o dia da nossa conversão até o final da nossa vida, até o dia em que Jesus vai regressar. Vamos precisar de todo esse tempo realmente para caminharmos neste plano que Deus tem para nós, no plano da santificação. Antes de dizer a Abraão ser perfeito, Deus diz a Abraão, anda na minha presença. E porquê? Aqui nós temos um verbo que implica uma ação. Anda, andar. E depois Deus diz a minha presença. E isto é significativo, significa a comunhão com Deus. Estar na presença de Deus é permanecer em Deus, é permanecer em Cristo, é permanecer sobre a influência e a direção do Espírito Santo de Deus, é estar em comunhão com Deus. A santificação é um processo de toda uma vida e por isso nós precisamos de ter comunhão cada dia com Deus. E a pergunta que esta noite gostaria de realçar e de fazer esta noite é a pergunta que faço a mim próprio e a faço também a si, meu querido amigo, minha querida amiga. Como está a sua comunhão com Deus? Tem realmente você andado com Deus? Se analisássemos a vida de Abraão a partir daquele momento, facilmente iríamos perceber o que significa andar com Deus. Abraão teve uma vida de altos e baixos. Nem tudo foi perfeito na vida de Abraão. Mas ele nunca perdeu o rumo, ele nunca perdeu o objetivo. E é isso que Deus nos pede quando Ele diz, anda na minha presença, não percas o rumo. Tu tens um modelo perfeito, esse modelo é Jesus, anda na minha presença. Tem comunhão comigo, alimenta-te cada dia da minha palavra. Através da oração, fala comigo, abre o teu coração, busca forças em mim. É isso que realmente Deus revela. O meu apelo esta noite é simples. Jesus nos desafia a mudar as nossas prioridades. Há pessoas que colocam a sua prioridade em primeiro lugar, a comida, a roupa, o dinheiro, a família, a sua carreira, o seu trabalho. Mas existe algo muito mais importante do que tudo isso. E isso que existe mais importante é o reino de Deus. E esta noite o Senhor está a convidar-te para buscares o reino de Deus. Se já tens buscado esse reino de Deus, continua a buscá-lo. Continua no caminho.
sem desistir. Faz como Abraão. Fazer de Jesus o centro da vida, o autor e Senhor das nossas prioridades. É aquilo que realmente o Senhor nos pede esta noite. Que Deus te abençoe. Esta noite vamos ter a oportunidade ainda de orar ao Senhor, mas antes nós iremos cantar um cântico, Confiei no meu Senhor. Vamos cantar juntos, depois voltaremos para nos despedirmos, mas também para orarmos uma oração de intercessão. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu, do pecado me livrou e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiou no bem, um sol em mim nasceu, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Meu querido amigo, quero dizer-lhe que foi muito bom estar consigo esta noite, através do canal da YouTube, aliás, através do canal da Novo Tempo Portugal. Você poderá estar a ver-nos através do YouTube ou através do Facebook, mas também para aqueles que nos ouvem através da Rádio Clube de Sintra. Eu quero esta noite orar consigo e há pouco, no início, eu dizia-lhe que pensasse no motivo de gratidão. Esta segunda parte de oração, nós iremos pensar em motivo de intercessão. Qual seria o motivo de intercessão? Por quem você gostaria de orar esta noite? Talvez por um amigo que está a passar por alguma dificuldade, ou talvez por si próprio, ou por alguém da sua família que está a viver um momento difícil, ou um problema de saúde, um problema de trabalho, qualquer um problema difícil e legítimo. Sim, vamos orar. Pense nesse motivo de oração. Pense nesse motivo pelo qual você gostaria esta noite de interceder. E eu aqui também estarei pedindo a Deus para que ouça a sua oração. Vamos inclinar a nossa fronte e vamos orar. Querido Senhor, nós te agradecemos pela vida deste teu servo, a quem chamaste o pai de uma multidão. Obrigado, Senhor, pelo seu exemplo de fé e de obediência. E que ele sirva para nós também em fé e em demonstração de obediência. E permite, Senhor, que a vida, o exemplo deixado por Jesus, ele possa ser realmente o modelo para o nosso plano de existência, para o teu plano de santificação para a nossa vida. Mas agora, querido Pai, eu quero pedir-te que ouças a oração, os motivos que estes nossos queridos amigos e amigas pensaram esta noite. Algum problema, alguma dificuldade,
algum outro desejo do seu coração que legitimamente, Senhor, apresentam diante de Ti. Eu peço a Tua misericórdia e que atendas a oração de cada um, ao pedido de cada um, segundo a Tua vontade. E estas bênçãos nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, foi muito bom estar esta noite consigo. Foi muito bom. Eu quero convidá-lo a voltar aqui a este canal da Novo Tempo Portugal e da Rádio Clube de Sintra na próxima quarta-feira às 20h30. Não se esqueça, se tiver algum motivo de oração, se quiser falar connosco, pode contactar-nos também através do telefone, o 933 9392 91. Estaremos à sua disposição. O que eu lhe desejo é muita paz e que Jesus faça morada no seu coração. É minha oração também. Que Deus o abençoe.